aguentem, mas vai ter que aguentar o negócio, porque aqui no debate é pesado. Vamos passar para a palavra de Deus. Nós estamos no 4º sermão, né, da série dos pecados capitais. E hoje nós vamos falar sobre a ira. A ira, que é um sentimento que pega, de repente, você se ira com alguma coisa e perde a razão de tudo. Perde o controle de tudo. O texto é Efésios 4, versículos de 25 a 31. Se você trouxe a Bíblia, eu espero. Senão eu vou ler o que está escrito ali. Amém? Amém. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Amado Senhor Deus e eterno Pai, nos colocamos agora, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Peço, Senhor, que abra o coração de cada um que entrou aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que os ensinamentos são infinitos para a nossa vida, mas nós precisamos, Senhor, a cada dia aprendermos mais. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Sua vontade. Que eu seja um instrumento para levar a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, irmão. Continuando a nossa série sobre os 7 pecados capitais, chegamos a um dos pecados mais perigosos, porque nasce rápido e causa grandes estragos. A ira. A ira é uma emoção que pode até começar de forma legítima, diante de uma injustiça ou de uma dor. Mas quando ela não é controlada pelo Espírito Santo, se transforma num pecado destrutivo. A Bíblia mostra que até pessoas de Deus lutaram com a ira. Moisés, Jonas, Pedro e até nós. Aquela música que cantamos ontem, aquele homem que abriu o mar, era Moisés. Quem abriu o mar, foi lá e parou na frente, saiu com o povo, era Moisés. E naquele momento, Moisés estava levando o povo para o deserto para sacrificar a Deus, para adorar a Deus. Mas antes Moisés tinha cometido um grande erro. Quando ele viu um do povo de Israel ser machucado por outro, estava apanhando, ele irou-se. Naquela ira, ele acabou matando um egípcio. Então, quando a raiva, a ira, não é controlada, ela faz coisas terríveis. Moisés teve que fugir do Egito. E depois que Deus foi tratar com ele para que ele voltasse como um libertador. Muitas pessoas têm esse sentimento de ira dentro dele, que fica nervoso, estressado por qualquer coisa. E cuidado, porque essa ira, a palavra que sai da sua boca pode ser que não tenha mais jeito de consertar. Aquele impulso da agressão talvez não seja mais
possível consertar. Ah, mas foi na hora da raiva a gente fala o que quer. Pode até falar o que quer, mas o outro ouviu o que não queria. Oh, Deus. O outro está ouvindo a sua raiva. Você está descarregando a sua ira sobre o outro. A Bíblia, mas tem uma diferença entre a ira justa e a ira pecaminosa. É que a primeira busca a justiça de Deus e a segunda quer a vingança humana. Às vezes você pode irar, porque o apóstolo fala ali, por isso deixando, não, aqui vamos ver, mais aqui, aquele que furtava, não, por isso, irai-vos e não pequeis. É possível que você se ire e que essa ira não seja pecado. Porque é uma ira que você tem, é um sentimento que você tem dentro de você para com a injustiça, com as coisas que acontecem. Então, o apóstolo Paulo ele está falando assim, olha, esse sentimento está dentro de você. O que você tem que fazer é saber controlar essa ira. Quando que a ira, ela é boa? Quando Jesus entra em Jerusalém e vê um monte de barracas vendendo animais para ser sacrificados, ali naquele momento ele fica indignado, ele fica irado com aquilo, porque tinham transformado o templo de Deus em um mercado, onde só tinha dinheiro, só rolava dinheiro. Ele se irou, ele fez um chicote e saiu quebrando tudo. Essa é uma ira boa. A ira errada é aquela ira que você não controla e que ela não produz justiça. Muitas vezes você vê uma pessoa sendo humilhada e você fica irado com aquela humilhação e você protege aquela pessoa, mas tem um limite para que você proteja aquela pessoa. A ira tem que produzir a justiça de Deus. Certa vez o velho mestre mostrou a seus 2 discípulos 2 tochas acesas. Uma ele colocou sobre a mesa e disse: esta luz aquece, ilumina e protege do frio. É o fogo da ira justa. Ele aparece quando vemos a justiça e queremos consertar aquilo que está errado. Essa é uma tocha. Depois pegou outra tocha e jogou sobre um monte de palha. O fogo se espalhou queimando tudo. Este é o fogo da ira pecaminosa. Começa pequeno, mas logo consome tudo ao redor. Amizades, família e até a sua fé. A diferença entre as duas não está no fogo, mas em quem segura a tocha. O coração dominado por Deus usa a ira para corrigir o mal. O coração dominado pelo ego usa a ira para destruir o próximo. Tiago 1,20 diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós nos iramos por alguma coisa que está errada, quando a gente olha e vê uma pessoa sendo injusta com aquela pessoa, e aquilo começa a subir, o sangue começa a esquentar, e aquilo produz algo bom, uma defesa, aí é uma ira boa. Mas o problema é que essa ira tem um limite muito fino para se tornar uma ira ruim, que você pode começar a exagerar nas coisas. Eu sou uma pessoa que eu me iro rapidamente, principalmente com injustiça. Eu já me meti em cada enrascada que não era para eu nem ter me metido, mas eu vi a injustiça acontecendo e eu não consegui ficar quieto. Mas tudo tem um limite. Eu posso irar, eu posso discutir, a gente pode conversar, a gente pode debater, a gente não pode passar dos limites. Isso é tranquilo. Mas quando você se ira, você tem que saber que aquelas palavras que você fala, ela está sendo ouvida por um coração que já foi machucado pela sua ira. E quando você fala, não volta mais. Há momentos que você não controla a sua ira, aí você tem uma atitude e você perde tudo. Você pode perder o seu casamento, você pode perder
perder a sua família, você pode perder seu filho, você pode perder um vizinho, por um momento que você se irou. Porque você não controla esse sentimento. E o controle da ira vai depender de Deus, vai depender do que você está com o Espírito Santo trabalhando na sua vida, o quanto Deus já encheu o seu coração. Porque não adianta você sentar aqui nessa cadeira e não deixar o Espírito Santo trabalhar e te transformar aos poucos. Esse é o quarto pecado que nós estamos vendo. Então nós temos que entender, a ira, ela nasce de um coração ferido e orgulhoso. Muitas vezes, a ira é a dor não tratada do passado, ou o orgulho ferido do presente. Ela vem quando alguém nos contradiz, nos humilha, ou não reconhece o que achamos que merecemos. A pessoa fica estressada, porque às vezes ela quer um reconhecimento a mais, ela quer algo a mais. Aí nós vamos partir para a vaidade, para o egocentrismo. Aí a pessoa começa a ficar com raiva, só que aquela raiva, aquela ira começa a produzir, ela começa a falar mal do outro, ela começa a achar o defeito no outro, ela começa a querer controlar o outro, e aquela ira vai acontecendo, daqui a pouco acontece uma tragédia. Eu não, tenho a certeza que a pior coisa da ira, quando a gente se ira, é quando a gente perde a capacidade de dominar o nosso próprio corpo e a gente parte para cima da outra pessoa e agride a outra pessoa. Não é só com a tapa, com um soco, com uma arma, alguma coisa, às vezes com palavras ofensivas, que vai derrubar a outra pessoa. Então toda pessoa que tem o costume de se irar constantemente e não é controlada pelo Espírito Santo, ela vai ter a perda. Provérbios 14:17 diz: o homem iracundo, o homem irado, ele comete loucuras. Quantas vezes eu já vi notícias na TV? Olha, lembra daquele homem que morava lá naquela casa? Ele assassinou a sua esposa, assassinou os seus filhos e agora está preso. Quem? Aquele homem? Mas ele nem falava direito, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa boa, e era uma pessoa boa. Porém, no momento de ira, ele cometeu loucura. E quando comete a loucura, a ira produz loucura. Está ali, Provérbios 14:17 diz: o homem iracundo, ele comete loucuras. Não tem como, quando você se ira, alguma coisa vai vir. Eu sempre tive essa preocupação. Eu vou, mas chega, eu tenho um limite para a minha ira. Eu não sou a pessoa, o pastor é a pessoa tranquila, é aquela pessoa que nunca se... Não, eu me iro muitas vezes. A diferença é que Deus me controla, para que eu não faça algo que possa causar alguma coisa. Às vezes você tem que ficar quieto, porque você já tomou a ira dentro de você, a ira já te tomou, e você tem que segurar. Eu já contei aqui aquela história eu e a Fernanda dentro do carro, e o Senhor me fechou, ele parou na frente do Samurai Lanches ali, ele me parou na frente, aí ele falou: desce do carro que eu vou te bater. Eu, um senhorzinho desse tamanho assim, eu ali no carro, eu falei assim: eu acho que não vai me bater, não vai. Tu não vai conseguir me bater, eu não vou sair daqui. E aí tinha lá um anjinho atrás de mim falando: vai pai, bate nele. Ela era pequena, irmão, calma, ela era pequena. Porque quando você está irado, e eu tremia, irmão, tremia. Porque o que a minha carne queria? Sair daquele carro e resolver o problema. É assim. Só que o que aquilo ali, aquela ira ia produzir o que de justiça? Não produziu nada. Aí eu fiquei. Aí o guarda veio. Aí o guarda, documento do carro. Aí eu fui pegar o documento e estava nervoso. Quando a pessoa fica irada, ela treme, ela sua, ela faz qualquer coisa. Aí eu fiquei nervoso, entreguei. Você está tremendo por quê? Eu falei: não provoca. Não provoca. Eu falei: não, estou só porque eu não queria descer do carro. Mas ele assim: desce do carro. Então, eu falei: então tá bom, desça. Aí era que eu desci, o guarda batia aqui assim em mim, né? Eu estava com a roupa toda da capoeira.
Aí ele olhou para mim, Écio, fiquei admirado com o seu autocontrole. O senhor não desceu do carro, não fez nada, pode ir embora, não tem problema nenhum. Pode ser aquele momento ali, eu podia ter decidido a minha vida, você sabia disso? No momento de ira, se eu saio e faço algo errado, minha vida poderia ter mudado. Por isso que o controle dessa ira vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer a diferença no seu relacionamento, no seu tratamento com a sua mãe ou com o seu filho. Porque você já viu, filho incomoda. Ah, novidade, né? Só o meu que incomoda, de vocês não. Filho incomoda, mas tem uma hora que ele tira a mãe do sério e a mãe bate, e a mãe já bate por qualquer lado, já vai na orelha, já vai na... Aí daqui a pouco, acho que isso é gênio. Aí pela misericórdia de Deus não aconteceu nada. Porque o filho, ele busca a correção do pai, né? O Pedro, assim, quando ele passa um tempinho sem levar uns tapas na bunda, ele busca, ele quer, assim, sabe? Ele fica tentando, chamando. Pede. Até que a ira venha. Eclesiastes 7:9 diz assim, ó, não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos insensatos. Se a gente tivesse se a gente fosse sensato, a gente ia segurar essa ira. Então o problema não é que você, eu sou explosivo, eu sou assim. Beleza, você pode ser, desde que você consiga se controlar. Preste bem atenção. Tem atitudes que você vai ter na sua vida, se você não se controlar, vai ser uma palavra e pode acabar com aquilo que você imaginou. Você pode estar num casamento, você pode estar namorando, e por uma atitude pode acabar tudo. Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Todos, cada um daqui tem o seu limite dentro do seu coração. Olha, até aqui eu aguento, mas se fizer isso aqui, já era. Pode falar, me chamar, pode me xingar, pode falar o que quiser. Não encoste em mim. Pode ficar ali, olho a olho, no nariz ali, encostado, falando. Não encoste em mim, por favor. Porque eu peço isso, não encoste. Não levante a mão para mim, não faça. Não faça. Esse é o meu limite. A partir do momento que fez, eu perdoo, está perdoado. Mas eu não consigo mais respeitar aquela pessoa que não me respeitou. Todos têm o seu limite. Eu não sei qual é o teu limite, Bernadette. Eu não sei qual é o teu limite, Jeff, o teu, mas todos têm. Chega uma hora, olha, agora chega. Chega, aqui não dá mais. Para que você não entre nesse estado de ira e acabe perdendo o seu controle. A ira é o grito da alma que não confia que Deus fará justiça. Ela revela o quanto queremos ter o controle das situações e não o quanto confiamos em Deus. Antes de reagir com raiva, pergunte: estou ferido ou estou orgulhoso? O Espírito Santo cura o ferido, mas resiste ao orgulhoso. Por que você se irou? Porque o seu ego foi ferido? Ou porque você foi tocado de outra maneira que você viu uma injustiça? Eu vejo várias injustiças. Na internet o que mais tem é injustiça. E eu me meto em cada debate que eu poderia ficar quieto, mas eu não consigo porque é injusto. Mas é uma injustiça séria. Essa semana eu debati sobre... Porque o pregador falou que os crentes estão muito alegres. Eu pensei isso, mas é proibido ficar feliz? Eu não sei por que eu tenho que vir, ou que eu tenho que ser um crente toda a vida chorando. Um cristão toda a vida... Não preciso. A alegria de Deus dentro de mim, às vezes me deixa alegre. O dia que eu mais estou alegre é o dia do culto. Aí a gente vem, a gente canta, a gente louva, a gente se conversa, a gente prega, a gente faz. Irmão, quando vai deitar, é um capote só.
naquele momento, que é um momento que a gente vai louvar a Deus, orar, vai cantar juntos. Não importa se a voz não é tão bonita, o importante é que a gente está junto. A gente tem que gostar de estarmos juntos. Então a gente não pode se irar com o irmão por qualquer coisa. Você tem que ver se a ira que você está levantando contra o seu irmão é por inveja. A ira que você está levantando para o seu irmão é por ciúmes. Você está ficando bravo. Eu nem consigo mais olhar para aquele cara. Calma. Se a ira for por esse motivo, você tem que se converter. Tem que deixar Deus trabalhar na tua vida. Ponto 2 da mensagem. A ira dá espaço para o diabo agir. Paulo é claro. Não deis lugar ao diabo. Toda ira não resolvida é uma porta aberta para o inimigo destruir relacionamentos, famílias e ministério. Quando você ficou bravo com alguma coisa que eu falei aqui, me procura ali no final ali e vem conversar comigo para já resolver isso. Porque se você ficar remoendo aquilo ali, você vai levar para casa. Aí todas aquelas coisas que eu falei, você vai achar um jeito de todas aquelas coisas serem erradas e começa a criar aquela ira dentro de você e você começa a vir com aquele espírito destruidor. E agora eu vou fazer a cabeça do irmão, vou fazer o outro, eu vou fazer o outro, eu vou fazer o outro. Olha. E assim é com o irmão, assim é com o parente. A ira, ela não começa com uma força total. Ela começa com uma provocação, com uma palavra, com um gesto, com uma coisa. Se cada um dominasse a sua própria língua, como diz Tiago, a língua é o menor membro do corpo, mas é o mais perigoso. Tem hora que a pessoa fala, aí tu fala assim, tá bom, para de falar. Não, eu vou falar, porque agora eu não posso falar. Não vou falar. Não, mas eu não posso falar, para de falar. Aí vai, até aqui. Pega fogo. Aí segura. Aí aquela ira que poderia ser uma ira para uma coisa boa, mas perdeu os limites. Pegou fogo na palha e jogou fogo em tudo. Provérbios 29 e 22 diz assim, o homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Toda pessoa que é uma pessoa que se ira rapidamente, sem o controle do Espírito Santo, é uma pessoa que causa contenda. Onde ela vai, ela briga. É aquela pessoa que tem um trabalho, ela vai no trabalho, ela briga. Ela nunca tem uma amiga do trabalho, porque ela brigou com todos os amigos do trabalho. Ela vai na academia, ela briga com alguém. Ela vai no outro, ela briga com alguém. Ela briga com o outro, ela briga, e sempre ele está certo. Sempre. Mas a Bíblia diz que é aquele que se ira é que levanta a contenda. O furioso multiplica as suas transgressões. Aí quando fica bravo, começa a falar de tudo, fazer fofoca de tudo, com tudo. Tudo de errado. Tudo contrário do que a Bíblia fala. Tiago 1, 19 e 20 diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitas vezes mais vale você falar do que você ficar retrucando. Seja tardio para falar. Olha, espera. Espera para falar, porque se você começar a falar, a sua língua é um veneno. A língua é um perigo. E não pense que a língua só é usada para quando está brigando, está irado e começar. Não, tem pessoas que têm a língua tão venenosa que ela começa a jogar uma coisinha, uma palavrinha, outra palavrinha no meio do casamento lá. Tem o casamento, tá lá, tem o marido, tem a mulher e tem o capetinha ali, mandando uma coisinha, mandando do outro, até que se ira, tudo pega fogo, aí um discute com o outro separou. Consegui. Às vezes tem mãe que faz isso com o próprio filho. Tem esposa que faz com o marido que faz com a esposa. Filho que faz contra os pais. Por tudo se ira. Então nós temos que controlar essa ira
que dominar ela, ter um domínio próprio, para que a gente não perca a razão, para que a gente não entre nisso, porque a gente tem que pensar primeiro em como a gente vai fazer. Quantas pessoas que estão nervosas, tão estressadas, estão infartando aí com 40 anos, o estresse, sai ali na rua, já briga, sai ali, já briga. Tem pessoas que vêm da família, a família já vem no meio da briga, aí a pessoa já se criou no meio da briga, e vai tudo no meio da briga, e tudo se resolve com briga. Agora mesmo eu estava ali, certo? Porque eu estou pesquisando sobre essas coisas, apareceu um vídeo ali, um encontro de família, né? A família da minha mulher com a minha família. Aí começou a briga, um batendo no outro, brigando, e mulher puxa cabelo, tudo. A briga, a ira descontrolada só vai causar transtorno. A ira é o fogo que o diabo sopra e o homem alimenta. O diabo fica só ali. Ei, vai lá. Aquele lá falou aquilo de ti, ó. Ei, sabe aquele canal de serviço lá aqui? Olha lá, olha para ele. Ó, já está olhando para ti atravessar. O cara nem está olhando para ti, né? Aí o cara está olhando assim, ó, lá para o outro lado. Aí o diabo fala assim, ó, está olhando para ti? Não, ele virou a cara para ti. O cara estava olhando para o sol. Mas o diabo fica ali, e você fica alimentando. Daqui a pouco ele pisou no teu dedo, agora é o teu querido. Esse não é a característica de um cristão. O cristão, ele é benigno, ele é calmo, ele tem que se controlar. Não é que ele é calmo, ele tem que se controlar. É a mesma coisa com o pecado, e é um pecado. O pecado não é que você não tem mais a tendência da carne a pecar. É que agora você consegue controlar aquela tendência. Porque às vezes dá vontade de cometer um pecado, mas aí você controla. Satanás não precisa de muito para causar confusão. Basta um coração irritado. Ore sempre, Senhor, tira de mim toda a raiz da amargura. É rapidinho, irmão. É rapidinho. Para você causar uma briga. 2 toques. É só ganhar um não que o homem não quer. É só falar um sim que não queria também, já fica irado. Eu nem queria falar assim, eu nem queria que viesse aqui na minha casa. Não sei do que, aí veio, aí causa uma coisa. Mas toda ira ela é provocada. Aí tu imagina, a pessoa quer fazer o bem. Vamos falar de casamento aqui, quase todo mundo é casado, menos o Jair, que vai casar daqui a pouco. Vamos arranjar uma varoa. O Jair também para se incomodar, não vai ficar na paz a vida toda não. Vai se incomodar também. Não vem com essa não, quer passar a vida, não. Às vezes, o homem quer fazer alguma coisa para a mulher. Ele quer fazer bem, ele quer tratá-la bem. Ele quer cuidar. Mas ela acha que é charme. Tem alguma coisa que a mulher acha que é charme, fica provocando o homem. Ai, eu queria tanto comer aquele brigadeiro com cobertura de não sei o que, com não sei do que. Tá bom, eu vou lá buscar. Ah, não, mas eu não quero. Ai, mas eu estava com uma vontade de comer uma coisinha diferente. O que tu quer comer? Não sei, uma coisinha diferente. Tá bom, vamos lá no mercado. Aí tu vai até no mercado, chega lá no mercado, pega aí o que tu queria comer. Ai, eu não sei. Acho que eu vou comer o que tem em casa mesmo. Ai, eu tô com dor nas minhas costas. Ai, minha lombar tá doendo. Tô sentindo aqui dor na perna. Tá bom, deita ali na maca que eu... Ai, mas eu não quero. Agora não. Vai fazer as tuas coisas. Essa foi direta. Ai, ô filho, a gente vai... Olha só. Tu vai lá e pega... não bate a porta. Pá! Já começa a subir. Às vezes, a gente tem que esperar e se acalmar um pouco mais também. Eu entendo. Mas que a ira, ela é alimentada pelas coisas. Então, os dois que são uma só carne, cuidado para não alimentar, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer um incêndio, irmão. A gente estava aqui reformando as coisas, aqui arrumando as coisas, e daqui a pouco o Daniel estava chorando lá dentro. Aí eu falei pro Jeff, espera aí que eu vou lá resolver. Porque pensei, deve ter brigado ali o Pedro e coisa, aí só quando eu chego eu resolvo.
Não, ele estava passando mal. A gente entrou dentro do carro, desesperado, fomos para o hospital, coisa, tudo já virou uma loucura, tudo, chegamos lá no hospital, eu já cheguei nervoso. Eu falei, cadê o médico não vinha, que não sei do que. Aí o médico falou, calma pai, a gente não sabe ainda o que é, mas está tudo certo. Então, aí ficamos lá umas 3 horas e voltamos para casa. Ele apagado, quase de manhã, coisa, e a gente não sabe até agora o que aconteceu. Mas eu fui já para brigar com ele. Mas isso aqui não, essa ira de ir lá para brigar com ele não é uma ira ruim, eu fui para corrigir. Porque para ajudar a Bruna, porque às vezes ela fala e não adianta. Então a gente tem que às vezes cuidar com o passo que a gente vai, ou com a força que a gente vai. Da forma que a gente está agindo. Basta uma coisa. E dentro do casamento, se você for parar e pensar, 99% das brigas do relacionamento são por coisas pequenas, que são acumuladas e que não são resolvidas. Mesmo quando um quer resolver, o outro diz, não, eu nem liguei, mas aí daqui a pouco ele ligou. Ele só está esperando a oportunidade. Mas porque é instigado. Se fosse esquecido, baixava o fogo, mas quer botar gasolina, quer apagar o fogo com gasolina e não dá. A ira destrói relacionamentos e testemunhos. Quantas famílias, amizades e ministérios foram perdidos por palavras ditas no momento de raiva? A ira é como um incêndio. Começa com a faísca